Numa sexta-feira à noite de maio, minha madrasta olhou bem nos meus olhos, do outro lado da cozinha, e disse: Eu não consigo construir uma família enquanto ela continuar aqui. Tire ela daqui hoje. Meu pai não discutiu. Ele subiu, dobrou minhas roupas com as mesmas mãos cuidadosas que um dia consertaram minha bicicleta, fechou as caixas e levou tudo para a varanda pessoalmente. Minha meia-irmã ficou na porta do meu quarto e perguntou: Posso pintar de rosa amanhã? Ele disse: Claro. Naquela noite, dormi no meu carro, no estacionamento de um Walmart. Achei que eu só não era desejada. Eu estava errada. Eu era um incômodo. Por causa de algo que eu tinha visto 3 semanas antes e que nunca deveria ter visto. 12 anos depois, meu pai ligou e pediu que eu voltasse para casa. Minha resposta teve 6 palavras. Meu nome é Brenda e tenho 30 anos. Antes de contar as 6 palavras que finalmente fizeram meu pai entender o que ele tinha jogado fora, deixe seu like e se inscreva. Escreva a sua cidade e a hora local nos comentários. Eu adoro saber de onde vocês estão ouvindo. Tudo começou em maio de 2014, numa pequena cidade de Ohio chamada Millbrook. Eu tinha 18 anos, faltavam 3 semanas para minha formatura do ensino médio, e eu estava com o cheiro do supermercado onde trabalhava 4 noites por semana, colocando as compras nas sacolas. Lembro disso porque, quando entrei na cozinha naquela sexta-feira, Pamela torceu o nariz antes mesmo de dizer uma palavra. Ela estava sentada em frente ao meu pai, na mesa que ele tinha construído no ano em que minha mãe morreu. E ela olhou para mim? Não para ele. Para mim? Enquanto dizia: Eu tentei, Steven. 5 anos. Não consigo construir uma família enquanto ela continuar aqui. Tire ela daqui hoje. Ela falou de mim como se estivesse falando de uma mancha. No presente. Na terceira pessoa. Na minha frente. Meu pai olhou para baixo, para a mesa. Não para a esposa. Não para a filha. Para os veios da madeira. Como se a resposta pudesse estar escrita ali. Então a cadeira arrastou para trás. E eu ouvi os passos dele. Não vindo na minha direção. Subindo as escadas. Indo para o meu quarto. Quero ser precisa sobre o que aconteceu depois. Porque, durante 12 anos, as pessoas entenderam tudo errado. Eu não gritei. Não joguei nada. Fiquei parada na porta do meu próprio quarto, vendo um homem de 51 anos empacotar a vida da própria filha em 90 minutos. 4 caixas de papelão e uma mala. Ele dobrou tudo. Escreveu nas abas das caixas com uma caneta preta, usando as mesmas letras grandes e quadradas que usava nas gavetas da sua caixa de ferramentas. Quando chegou ao meu casaco de inverno, enrolou bem apertado, formando um cilindro. Do mesmo jeito que minha mãe fazia. Do jeito que ela ensinou a ele antes de morrer. E colocou o casaco por cima, como se estivesse colocando alguém para dormir. Pai. Olha para mim. Ele não olhou. É só por um tempo, ele disse para o casaco. Até as coisas se acalmarem. Atrás de mim, uma tábua do chão rangeu. Courtney. 15 anos. Parada na porta do meu quarto, com os braços cruzados. Seus olhos passavam pelas minhas paredes, como se estivesse medindo o espaço. A pergunta saiu tranquila. Tranquila demais. Posso pintar de rosa amanhã? Claro, meu pai disse. E, no fim da escada, tão baixo que quase não ouvi, Pamela disse. Boa menina. Já repeti aquele momento mais vezes do que consigo contar. Naquela época, eu só ouvi uma garota mimada comemorando por ter ganhado um prêmio. Mas houve um segundo. Um só. Quando os olhos de Courtney encontraram os meus. E o que vi ali não parecia vitória. Parecia medo. Guardei aquilo junto com tudo que eu não podia me dar ao luxo de sentir naquela noite. Meu pai levou as caixas para a varanda pessoalmente. Na última viagem, ele parou com a mão no corrimão e disse algo que eu achei que fosse só uma desculpa para me dispensar. Eu vou cuidar das suas coisas. Depois entrou em casa, e a luz da varanda apagou enquanto eu ainda colocava minhas coisas no carro. Eu dirigia um Ford Taurus 2002, com um aquecedor que funcionava quando queria.
Estacionei no canto mais distante do estacionamento do Walmart, depois dos trailers. Reorganizei as caixas para poder abaixar o banco pela metade e dormi sentada. Eu tinha $260 no envelope de pagamento dentro do porta-luvas. Tinha uma escova de dentes. E tinha minha beca de formatura pendurada no banco de trás, o que parecia uma piada contada por outra pessoa. Às 11h52 daquela noite, mandei uma mensagem para meu pai. Estou bem. Só me diga por quê. 2 minutos depois, a mensagem apareceu como lida. Nenhuma resposta veio. Não naquela noite. Nem naquele ano. Passei 5 noites naquele carro. 2 no Walmart e 3 estacionada atrás do colégio, onde o zelador me viu e fingiu que não viu. E aquilo foi uma espécie de bondade. No 6º dia, uma garota da minha aula de química chamada Raquel descobriu o que tinha acontecido e me levou para o sofá da casa da família dela. Fiquei lá por 2 semanas. Participei da formatura usando uma beca que cheirava ao amaciante da mãe dela, e ninguém da minha família apareceu. E eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Quando Raquel perguntou se eu queria ficar mais tempo, eu disse algo que ainda penso até hoje. Se eu ficar, vou continuar esperando ele ligar. Preciso parar de esperar. Foi isso que acreditei durante os 10 anos seguintes. Eu era apenas o pedaço que tinha sobrado de uma vida antiga, e Pamela queria começar uma vida nova sem mim. Fazia um tipo cruel de sentido. Mas estava completamente errado. Porque nada daquilo começou naquela sexta-feira. E, na verdade, nem começou comigo. O nome da minha mãe era Claire. Ela morreu em novembro de 2005, quando eu tinha 9 anos, depois de 14 meses lutando contra um câncer que não deu nenhuma chance. Durante 4 anos depois disso, éramos apenas meu pai e eu naquela casa. Ele não era de falar muito, mas sempre estava presente. Ele consertava a corrente da minha bicicleta com aquelas mãos cuidadosas. Toda terça-feira, fazia espaguete e queimava um pouco toda vez, e mesmo assim nós comíamos. E aquilo virou a nossa piada, a piada que nos mantinha unidos. Se alguém perguntasse a Brenda de 9 anos se aquele homem algum dia seria capaz de empacotar minhas coisas e colocá-las na varanda, eu teria rido. Ele conheceu Pamela em 2008. Eles se casaram em junho de 2009. Eu tinha 13 anos e a filha dela, Courtney, tinha 10. Na recepção do casamento, meu pai se abaixou até ficar na altura dos meus olhos e disse: Só dê uma chance a ela, querida. Esta casa precisa de mais gente. Eu dei essa chance a ela. Quero deixar isso registrado. O que aconteceu nos 4 anos seguintes não foi dramático. E foi justamente isso que fez tudo parecer funcionar. As coisas da minha mãe foram saindo das prateleiras, uma por uma. Uma foto emoldurada aqui, uma travessa de comida ali. E ninguém nunca anunciava nada. Courtney ficou com um quarto maior porque precisava de espaço para a escrivaninha. O dinheiro para as roupas da escola foi ficando cada vez mais voltado para ela, e meu pai começou a ter o hábito de nunca estar por perto. Sempre que eu começava uma frase que ele não queria terminar, ele lembrava de alguma coisa na garagem. Eu aprendi a reconhecer o som daquela porta. Com o tempo, aprendi a parar de perguntar, e hoje entendo que era exatamente esse o objetivo. Pamela nunca gritava comigo. Ela era mais esperta do que isso. Ela trabalhava na recepção de uma imobiliária da cidade e entendia de aparência como algumas pessoas entendem de música. Para os vizinhos, ela dizia: A Brenda é tão independente. Ela quase não precisa da gente. Levei anos para entender o que aquela frase realmente significava. Negligência. Embrulhada como se fosse um elogio. Em agosto de 2013, uma caminhonete branca parou na frente da nossa casa. Estava escrito Ferris Home Improvement na lateral. Doug Ferris tinha pouco mais de 40 anos, era tranquilo, sempre tinha uma piada pronta, o tipo de empreiteiro que ficava para tomar café depois que a equipe ia embora. Pamela passou 2 anos insistindo em uma cozinha nova e um deck nos fundos. Meu pai finalmente cedeu e pagou por tudo do único jeito que conseguia. $58 mil. Ele juntou o dinheiro usando suas economias e um empréstimo feito com a casa como garantia. Para pagar, começou a fazer horas extras na fábrica onde trabalhava. Principalmente nas tardes de terça e quinta.
Isso significava que, nas tardes de terça e quinta, meu pai estava na fábrica e a caminhonete de Doug estava na nossa garagem. E as risadas de Pamela vinham daquela cozinha ainda pela metade, num tom que eu nunca tinha ouvido ela usar com meu pai. Eu percebi aquilo do mesmo jeito que percebemos quando o tempo muda. Doug era simpático comigo, pelo menos isso. Ele me chamava de garota. Uma vez, ele disse: "Sua mãe tem um ótimo gosto." E eu respondi: "Ela não é minha mãe." Ele ficou parado por meio segundo e disse: "Certo. Desculpa, garota." Lembro que ele parecia realmente envergonhado. Guarde isso. Mais tarde, vai ser importante. A reforma terminou em abril de 2014. E então veio aquele domingo. Era o último fim de semana de abril. Eu tinha pegado o carro emprestado para comprar cartolina para um trabalho final. Cortei caminho pelo estacionamento dos fundos da First Methodist porque isso economizava 2 minutos, e todo adolescente de Millbrook conhecia aquele caminho. O estacionamento deveria estar vazio. Mas não estava. A caminhonete branca de Doug estava parada no canto mais distante, e Pamela estava no banco do passageiro. Eles não estavam se beijando. E isso era quase pior. A mão dele segurava as duas mãos dela sobre o console, e os dois simplesmente estavam ali, segurando as mãos um do outro. Por tempo demais. Parados demais. Não era assim que amigos ficavam. Eu tinha 18 anos. Achei aquilo estranho, guardei junto com centenas de outras coisas estranhas que adultos faziam e saí de ré do estacionamento. Mas, quando virei o volante, olhei para cima. E, no espelho lateral de Doug, vi o rosto de Pamela apontado diretamente para o meu carro. Naquela noite, ela apareceu na porta do meu quarto. Parecia tranquila, com os braços cruzados. "Você estava me seguindo hoje?" "O quê?" "Não. Eu só cortei caminho pelo estacionamento da igreja." Ela ficou olhando para mim por 2 segundos inteiros. Então veio o sorriso, um pouco atrasado demais para combinar com os olhos. "Claro que sim. Tudo mudou naquela semana." E quando digo tudo, quero dizer tudo. De repente, eu fazia ela se sentir insegura dentro da própria casa. De repente, eu estava andando escondida, observando ela, espionando as pessoas. Ela dizia essas coisas para meu pai com uma voz magoada, durante o jantar, no carro e atrás da porta do quarto deles, com a ventilação trazendo cada palavra até mim. Foram 3 semanas disso. Uma pressão constante que eu achei que fosse apenas mau humor. E aqui está a parte que mais demorei para me perdoar, até perceber que aquilo nunca foi culpa minha para eu perdoar. Mais ou menos uma semana antes daquela sexta-feira, eu tentei. Fiquei na sala enquanto ele procurava o controle remoto e disse: "Pai, preciso falar com você sobre a Pamela." "Chega, Brenda." Ele nem levantou a voz. "Você já está tornando as coisas difíceis demais para ela." Essa foi toda a conversa. 7 palavras minhas. 10 dele. Ele passaria os 10 anos seguintes pagando por cada uma delas. E eu também. E nenhum de nós sabia disso ainda. Então, não. Quando Pamela olhou bem nos meus olhos naquela sexta-feira e mandou que eu saísse da minha própria casa, ela não estava construindo uma família. Ela estava tirando uma testemunha do caminho. Eu só não sabia disso. E, com o tempo, entendi que essa era a parte mais eficiente do plano dela. Eu não podia contar para ninguém um segredo que nem sabia que estava guardando. Pittsburgh fica a 320 quilômetros de Millbrook. 3 horas e meia se você dirigir no limite de velocidade, e foi o que eu fiz, porque não podia pagar uma multa. Escolhi aquele lugar porque era longe o suficiente para ninguém sentir pena de mim no posto de gasolina e perto bastante para o tanque do carro conseguir chegar. Passei mais 3 noites dormindo no Taurus. Depois encontrei um quarto numa casa compartilhada com 5 desconhecidos, pagando semana por semana, em dinheiro. Consegui um emprego repondo mercadorias no turno da noite em poucos dias, porque jovens de 18 anos que chegam no horário são mais raros do que os gerentes admitem. Não vou romantizar aqueles anos. Eles eram pura matemática. Aluguel dividido pelo número de turnos. Macarrão instantâneo dividido pelos dias.
Fiz 19 anos em março de 2015, sentada numa doca de carga às 3 da manhã, comendo um cupcake pela metade do preço, tirado da prateleira de descontos, ainda dentro daquela pequena embalagem de plástico embaçada pelo frio. Uma colega de trabalho perguntou uma vez: "Você nunca fala da sua família. Você tem família?" "Eu tinha", respondi. Ela apenas assentiu, como se aquilo fosse uma frase completa. Porque, no turno da noite, eu tentei voltar a falar com eles. 2 vezes. Durante as festas de fim de ano daquele primeiro inverno, liguei para o telefone fixo. O mesmo número que eu conhecia desde os 6 anos. Nas 2 vezes, alguém atendeu. Nas 2 vezes, a ligação caiu antes que eu terminasse de dizer oi. Então, em fevereiro de 2015, meu celular vibrou sob as luzes do depósito. Uma mensagem do número da Pamela. "Pare de ligar para casa. Seu pai agora tem uma família de verdade. Não volte." P. Li aquilo umas 30 vezes. Não respondi. Também não apaguei. Àquela altura, alguma coisa dentro de mim já tinha mudado. Uma espécie de porta silenciosa dentro de mim, que quem já perdeu tudo vai entender. Eu nunca mais joguei nada fora. 2 anos depois, quando troquei de celular, guardei o celular antigo numa caixa de sapatos. Eu carregava uma vez por ano, como uma pequena chama que eu me recusava a deixar apagar. Eu dizia a mim mesma que aquela mensagem falava pelo meu pai. Que ele tinha lido minhas mensagens por cima do ombro dela e concordado. Durante 10 anos, essa crença pesou no meu peito toda vez que eu via um pai ensinando a filha a fazer baliza. O que me salvou não foi alguém aparecendo para me resgatar. Foi uma vaga de emprego presa numa porta de vidro. Um estúdio de fotografia estava procurando alguém para trabalhar na recepção. Durante o dia. Isso significava que eu finalmente poderia dormir como uma pessoa normal. A dona era uma mulher de mais de 60 anos chamada Gail. Seca como o mês de agosto. Atenta. E não tinha paciência nenhuma para autopiedade. Por isso, nós combinamos bem. Durante meses, atendi telefones e observei famílias se organizando na frente do fundo de fotografia dela. Uma tarde, ela me viu pela janela. Eu estava orientando em silêncio um pai meio rígido, tentando fazer com que ele colocasse a mão no ombro do filho em vez de ficar atrás dele como um segurança. "Por que você fica olhando tanto para os retratos das famílias?" ela perguntou. "Estou tentando descobrir se eles são reais." Gail ficou olhando para mim por um longo momento. "Você tem um bom olhar", ela disse. "Esse é o trabalho inteiro." Então ela me entregou uma das câmeras antigas do estúdio, como se estivesse me passando um esfregão. E esse foi todo o ritual da mudança de direção da minha vida. Ela nunca perguntou sobre meu passado e nunca tentou me salvar. Ela corrigia minha iluminação, descontava do meu salário quando eu quebrava uma lente e escreveu uma carta de recomendação quando eu crescia além do que ela podia me oferecer. Só uma vez ela chegou perto de comentar sobre a minha vida. Foi no meu primeiro mês ajudando em um trabalho de verdade. Eu continuava trabalhando no canto da sala, meio escondida atrás de um tripé de luz, fotografando tudo pelas bordas. Gail ficou me observando por uma hora. Então veio até mim, tirou o tripé do caminho e apontou para o centro da sala. "Fique ali", ela disse. "Pare de fotografar como se estivesse pedindo desculpas por estar nesta sala." Eu fui até lá. Minhas mãos suavam na câmera. As fotos daquele dia foram as primeiras que tirei que pareciam ter sido feitas por alguém que acreditava que tinha o direito de olhar. Gail nunca mais falou sobre aquilo. Se você tiver sorte, vai encontrar uma pessoa assim na vida. Ela foi essa pessoa para mim. Em 2016, eu já fotografava casamentos como segunda fotógrafa nos fins de semana. Em 2018, fotografei meu primeiro casamento sozinha. Eu estava tão nervosa que apoiei os cotovelos numa coluna da igreja para manter a câmera firme. Em 2021, eu já tinha minha própria empresa pequena. Quando minha primeira noiva perguntou por que eu tinha chamado a empresa de Third Frame Photography, eu contei a verdade. No primeiro frame, as pessoas posam. No segundo, elas relaxam. No terceiro, elas mostram quem realmente são. Ela achou que era só uma frase bonita para uma empresa. Não era.
Era como o sistema de sobrevivência de uma garota que passou 5 anos vivendo com pessoas que só mostravam para ela o primeiro frame. Em 2017, chegou uma mensagem pela página da empresa. Brenda, sou sua prima Nadine. Você se lembra de mim? Fiquei uma hora com o dedo sobre o teclado. Nadine era sobrinha do meu pai, filha da irmã dele, Karen. 4 anos mais velha que eu, professora e alguém que nunca tinha me tratado como se eu fosse um caso de caridade. Ela também ainda morava em Millbrook e continuava presente em todos os encontros de ação de graças da família. Ela virou meu único fio de volta para aquela família, e teve muito cuidado com esse fio. Nunca me pressionou a voltar para casa. Nunca me contou fofocas por conta própria. Mas, quando eu perguntava, ela respondia. E, com o passar dos anos, as respostas dela foram formando uma imagem que eu nem sabia que estava montando. Como esta, no Dia de Ação de Graças de 2019. Uma coisa estranha. Aquele empreiteiro apareceu para verificar o deck em novembro. Quem verifica um deck em novembro? Lembro que eu ri. 5 anos depois da reforma, e Doug Ferriz ainda estava fazendo visitas de garantia. Cidades pequenas são cheias de hábitos estranhos e aparentemente inocentes. Guardei aquilo. Do mesmo jeito que eu vinha guardando outras coisas durante toda a minha vida. Enquanto isso, a 320 quilômetros dali, minha ausência tinha ganhado uma história. Na versão da família, contada naqueles mesmos encontros de ação de graças, eu era a garota problemática que tinha fugido aos 18 anos e partido o coração de todo mundo. Nadine ouvia isso todos os anos. E todos os anos ficava em silêncio. Porque o que ela poderia provar? Então, em setembro de 2023, ela me ligou às 10 da noite e começou dizendo: Sente-se primeiro. Pamela pediu o divórcio. O divórcio foi concluído em junho seguinte, em junho de 2024. Ela ficou com a casa. Meu pai, que tinha colocado suas economias naquela cozinha e cujo dinheiro da aposentadoria tinha sido consumido aos poucos durante 15 anos pelo estilo de vida de Pamela, aceitou um acordo que estava cansado demais para contestar e se mudou para um duplex alugado na Cherry Street. Ele tinha 61 anos. E, pela primeira vez desde 1996, morava sozinho. Então, em janeiro de 2025, Pamela parou de esconder as coisas. Ela apareceu numa festa de Ano Novo acompanhada do novo namorado. A cidade inteira ficou chocada. Eu não. Porque Nadine me mandou a foto. Pamela encostada em um homem de ombros largos e barba com alguns fios grisalhos. E o café que eu segurava esfriou na minha mão enquanto 10 anos se reorganizavam dentro da minha cabeça. Doug Ferriz. A caminhonete branca. As risadas nas tardes de terça-feira. O estacionamento da igreja. O rosto dela no espelho lateral. Você estava me seguindo hoje? 3 semanas ouvindo que ela estava sendo espionada. Tire ela daqui hoje. Fiquei no meio do meu estúdio e ouvi minha própria voz dizer em voz alta, para ninguém. Eu vi os dois. Eu não tinha sido substituída. Eu tinha sido apagada. Não porque eu não era querida. Mas porque eu era uma testemunha. Uma garota de 18 anos, com carteira de motorista e 2 olhos funcionando, tinha entrado sem querer no meio de um caso. E a mulher naquela caminhonete resolveu o problema em menos de um mês, usando meu próprio pai como quem faz o serviço de me tirar do caminho. Antes de continuarmos, quero perguntar uma coisa a vocês. Você já olhou para trás, para um pequeno momento de anos atrás, e de repente entendeu o que aquilo realmente significava? Conte nos comentários. Eu leio todos. Porque o que eu fiz depois de passar 10 anos sem saber aonde essa história realmente começa? E aqui está a parte estranha. Depois que descobri, eu não fiz nada. O que eu poderia fazer? Voltar para Millbrook e anunciar uma lembrança de 10 anos atrás, sobre o estacionamento? Pamela já tinha destruído o casamento sozinha. A cidade já sabia quem ela era. Meu pai já tinha recebido a própria sentença. Ele só ainda não sabia que, um dia, eu tinha tentado entregar a ele o aviso. Decidi deixar o passado onde eles tinham me mandado. Mas o passado não concordou. Em março de 2026, fiz 30 anos. E, na primeira semana de abril, meu telefone tocou.
Era um número de Ohio que eu não reconhecia. Deixei cair na caixa postal, como fazia com todos os números desconhecidos de Ohio. Depois fiquei parada na bancada da cozinha e ouvi a mensagem 4 vezes. 58 segundos. A maior parte era silêncio. Silêncio e vento. Parecia que ele estava ligando de algum estacionamento. Brenda, é o pai. Eu sei que não tenho mais o direito de te chamar assim. Não estou pedindo nada. Eu só. Tem uma coisa que você precisa ter. Por favor. Volte para casa, Brenda. Tem uma coisa que você precisa ter. Eu não liguei de volta naquela noite. Nem na noite seguinte. Eu gostaria de dizer que estava sendo estratégica. Mas a verdade é que eu estava parada no meu apartamento, às 2 da manhã, odiando aquela parte pequena e teimosa de mim, aquela menina de 8 anos que ainda tinha se iluminado ao ouvir a voz dele. 12 anos tinham passado, e aquela parte nunca tinha morrido completamente. Eu sentia raiva dela. Mas, no fim, eu também obedeci a ela, do meu jeito. Mandei uma mensagem para ele, marcando uma data e um lugar público, e disse que estaria lá. Não contei qual fim de semana eu realmente iria até a noite anterior. Parece uma coisa pequena. Mas eu tinha passado 12 anos sem poder surpreender ninguém, e não estava disposta a abrir mão disso. Entrei em Millbrook ao anoitecer de um sábado, em meados de abril. Eu não tinha planejado passar pela antiga casa. Minhas mãos fizeram isso por mim. Agora havia novos donos. Um balanço no quintal. Um triciclo tombado perto da varanda onde minhas caixas tinham ficado. E, no andar de cima, a janela do quarto que um dia foi meu estava iluminada de amarelo. As cortinas estavam abertas, e eu conseguia ver as paredes. Cinza. Um cinza suave e comum. Alguém tinha pintado por cima do rosa. Isso me ajudou de um jeito que eu não esperava. Aquele quarto já tinha sido tantas coisas. Meu quarto. O quarto dela. Um troféu. Um pagamento. Agora pertencia a uma criança que não fazia ideia de que qualquer um de nós tinha existido. Os quartos seguem em frente. Foi a primeira coisa que aquela cidade inteira me ensinou com delicadeza. O Rosies Diner não tinha mudado os bancos desde os anos 90, e era por isso que minha mãe gostava daquele lugar. Meu pai já estava lá quando entrei. Estava sentado no nosso antigo banco, como um homem esperando pelo próprio julgamento. Agora com 63 anos, mais magro. As mãos dele. Aquelas mãos cuidadosas. Seguravam uma xícara de café, como se precisasse ter alguma coisa nas mãos. Havia um prato de panquecas esperando do meu lado da mesa. Eu tinha 8 anos na última vez que pedi panquecas. Agora tenho 30. E não como mais doces. Ele não sabia disso. Claro que não sabia. Ele falou por 10 minutos. Vou poupar vocês da maior parte. As noites sem dormir, o não passou um dia sequer. Não era uma encenação. Quero ser justa. Cada palavra era verdadeira, e cada palavra era sobre ele. Depois de 10 minutos, coloquei a mão aberta sobre a mesa. Pai. Você está falando há 10 minutos. Não fez uma única pergunta para mim. Ele parou como se eu tivesse dado um tapa nele. Vi aquilo atingir ele. Vi que ele realmente tinha ouvido. Então fez algo que eu não via desde 2014. Ele olhou nos meus olhos. Você tem razão. Uma pausa. Onde você mora agora, Brenda? Pittsburgh. Pittsburgh, ele repetiu, como um homem recebendo de volta 12 anos de cartas que nunca chegaram. Todo esse tempo? Todo esse tempo. 3 horas e meia, pai. Eu conferi uma vez. Ele absorveu aquilo do jeito que absorvia tudo. Em silêncio, através das mãos. Então tentou de novo. O que você faz lá? Sou fotógrafa. Principalmente casamentos. Tenho minha própria empresa. Vi alguma coisa passar pelo rosto dele. Orgulho sem ter onde ficar. Um sentimento chegando a uma casa onde já não tinha mais a chave. Ele perguntou o nome da empresa. Eu contei. Ele repetiu para si mesmo.
Third frame. 2 vezes. Baixinho. Memorizando. Entendi que ele iria para casa, procuraria minha empresa na internet e passaria por 6 anos de fotos de casamentos de desconhecidos, tiradas pela própria filha. E aquilo acabaria com ele. E eu estava bem com isso. Conseguimos conversar por uns 20 minutos, quase como duas pessoas normais. Ele perguntava. Eu respondia. As panquecas ficaram entre nós como uma peça de museu de uma família que tinha acabado em 2005. Então, quando peguei minhas chaves, ele colocou a mão dentro do casaco e colocou alguma coisa sobre a mesa entre nós. Uma pequena chave num chaveiro com uma etiqueta de plástico laranja. Millbrook Sotorage, unidade 112. O que é isso? Ele tentou responder 2 vezes e não conseguiu. Na terceira tentativa, disse. É seu. Sempre foi seu. Eu não consegui. Ele apertou os lábios. Só olhe. Seja lá o que encontrar lá dentro. Depois disso, se conseguir, volte para casa. Por favor. Volte para casa. Para onde? A casa na colina agora pertencia a uma família com um triciclo. A casa dele era um duplex alugado que eu nunca tinha visto. A palavra casa ficou ali, sem nenhum endereço ligado a ela. E percebi que ele não estava me oferecendo um lugar. Ele estava pedindo um lugar para ele. Primeiro vou olhar a unidade, eu disse. E deixei meu pai sozinho com as panquecas. O Millbrook Sotorage ficava depois do elevador de grãos. Era um terreno administrado por uma família, cercado por uma cerca de arame e com uma placa pintada à mão. Na manhã seguinte, o senhor idoso do escritório apertou os olhos ao olhar para minha chave. Unidade 112? Ele coçou o queixo. 12 anos. Nunca vi ninguém abrir. O sujeito só paga. No primeiro dia do mês, sempre certinho. O cadeado estava enferrujado. Foram necessárias as 2 mãos e um pouco do WD-40 do escritório para finalmente conseguir abrir. Levantei a porta e deixei a luz do dia entrar naquele espaço que não via a luz desde que Barack Obama era presidente. 6 caixas de papelão. Não eram minhas 4 caixas. Aquelas tinham ido comigo no Taurus, 12 anos antes. Eram 6 caixas que eu nunca tinha visto na vida. Todas quadradas, empilhadas e identificadas com as letras grandes e quadradas do meu pai. Brenda. Livros. Brenda. Escrivaninha. Brenda. Prateleira. Brenda. Fotos. Tudo que ainda estava no meu quarto depois que colocaram minhas coisas na varanda. Tudo que deveria ter ido para o lixo para que Courtney pudesse começar tudo de novo com a pintura. Meu pai voltou depois que eu fui embora, empacotou o resto das coisas da filha com as próprias mãos e escondeu tudo ali. E, atrás das caixas, estava minha bicicleta antiga. Os pneus estavam vazios, mas a corrente ainda estava limpa. A pequena cadeira da escrivaninha que ele tinha construído para mim na 4ª série. Um dos braços estava preso com fita adesiva, do lugar onde eu tinha quebrado. E havia uma caixa de plástico que reconheci tão rápido que meus joelhos ficaram fracos. Os enfeites de Natal da minha mãe. Os mesmos que tinham desaparecido das prateleiras da casa, um por um. Ele não tinha deixado Pamela jogar aquilo fora. Tinha trazido tudo escondido para aquele quarto trancado, junto com todas as coisas que não conseguia defender em voz alta. Em cima da primeira caixa havia uma pasta amarela. Dentro dela, um contrato de aluguel datado de junho de 2014, 3 semanas depois da varanda. E recibos. Comprovantes de pagamento automático. Uma folha para cada mês. Separados por ano. $89 por mês. Todo mês. Sentei no concreto frio e comecei a contar, porque meu cérebro se recusava a aceitar aquele número. 143 pagamentos. Quase $13.000. Para guardar caixas que ele nunca tinha voltado para abrir. Eu vou cuidar das suas coisas. Durante 12 anos, carreguei aquela frase como a coisa mais fria que ele já tinha me dito. Sentada naquele chão, ela mudou de significado. Virou a única promessa que ele realmente tinha cumprido. Eu não chorei na unidade 112.
Quero ser honesta sobre isso. O que senti foi pior do que chorar. Era tristeza. Tristeza e raiva ocupando o mesmo espaço dentro de mim. Porque aquilo não era amor. Ou talvez fosse. Mas era um amor escondido, protegido de tudo. Ele tinha gastado $13.000 para preservar uma parte de mim e não tinha passado nem uma tarde tentando me encontrar. A 20 minutos daquele lugar, durante 12 anos, estavam todas as provas de que ele nunca tinha conseguido me deixar ir. Mas ele deixou tudo atrás de um cadeado, onde aquilo não podia cobrar nada dele. Na terceira caixa, enrolada numa toalha de banho, encontrei a Pentax. Meu presente de 17 anos. O último presente que ele escolheu sozinho, sem pedir a opinião de Pamela. Eu sabia porque Pamela dava cartões presente. Ele tinha me entregado aquela câmera em 2013 e disse. O cara da loja disse que essa é para pessoas que gostam de fazer as coisas com calma. Uma câmera de filme na época dos celulares. Eu tinha amado aquela câmera mais do que deveria. O contador de fotos marcava 24 de 24. Um rolo inteiro tinha sido usado em algum momento daquelas últimas semanas da minha antiga vida e estava guardado no escuro desde então. Virei a câmera nas mãos e percebi que não fazia ideia do que havia naquele filme. Parada na entrada aberta daquela unidade, liguei para meu pai. Foi minha primeira ligação para ele em 12 anos. Ele atendeu antes do segundo toque, como se estivesse segurando o telefone na mão. Você estava a 20 minutos daqui, eu disse. Sem oi. 12 anos, pai. Por que você nunca abriu? A pausa durou tanto que olhei para a tela para ver se a ligação tinha caído. Então, com uma voz que eu nunca tinha ouvido ele usar, ele disse. Porque, se eu abrisse, teria que ver o que fiz. Pagar era mais fácil do que olhar. Fiquei ali por um bom tempo depois que desligamos. Minha sombra se estendia pelo concreto, metade dentro da unidade e metade do lado de fora. Um pé em 2014 e o outro no sol do estacionamento. Depois coloquei as 6 caixas no meu carro. A bicicleta. A cadeira. Os enfeites da minha mãe. Dessa vez, eu decidi o que iria comigo. De volta a Pittsburgh, levei o filme para um laboratório perto do estúdio. O técnico segurou o rolo contra a luz e fez uma careta. 12 anos num depósito quente? Não posso prometer nada. Filme antigo não guarda segredos muito bem. Então vamos nos dar bem, respondi. Ele disse que levaria uma semana. Naquela semana, fotografei um casamento e percebi que minha lente continuava indo para a dança entre pais e filhas. Para um pai ajeitando a flor torta na roupa da filha com aquelas 2 mãos cuidadosas. Foi um risco da profissão naquele mês. No dia em que o laboratório mandou uma mensagem dizendo que meu envelope estava pronto, meu celular vibrou novamente antes que eu pudesse pegar as chaves. Não era o laboratório. Era um número de Ohio que eu não conhecia. E uma mensagem que me fez parar na porta. Brenda. É a Courtney. A Nadine me deu seu número. Preciso contar uma coisa que deveria ter contado a você 12 anos atrás. Nós nos encontramos 2 dias depois, numa cafeteria perto do meu estúdio. Ela mesma tinha dirigido às 3h30 até lá. Foi escolha minha, ela disse. Porque isso precisa acontecer no seu território. Agora com 27 anos, ela era higienista dental em Millbrook. Era bonita como a mãe, mas havia um cansaço nos olhos que Pamela nunca teve. Porque Pamela nunca carregou nada que não pudesse simplesmente largar. Courtney sentou na minha frente, segurando a xícara com as 2 mãos, e disse. Você provavelmente me odeia. Eu tinha 18 anos. Respondi. Eu odiava o quarto. Eu não tinha informação suficiente para odiar você. Deixei aquilo no ar. Agora eu tenho? Em vez de responder, ela abriu a bolsa e colocou alguma coisa sobre a mesa entre nós. Uma chave de casa. Velha. A cabeça estava coberta de esmalte rosa, já descascado. É do seu quarto. Da casa antiga. Eu guardei quando minha mãe vendeu a casa. Ela fez uma expressão triste. Eu não sabia o que mais fazer com ela. Courtney, por que você está aqui? Ela respirou fundo, como um mergulhador antes de entrar na água.
Eu vi os dois antes de você. A cafeteria continuou funcionando ao nosso redor. O vapor da máquina de café, o sino da porta. E ela começou a falar. E o último cômodo trancado de 2014 finalmente se abriu. Foi no começo de abril daquele ano, ela disse. O treino de vôlei foi cancelado, então voltei para casa 2 horas mais cedo. Entrei na cozinha nova e encontrei Doug Ferriz abraçando minha mãe. Ela tinha 15 anos. Ficou paralisada na porta, do mesmo jeito que eu tinha ficado 3 semanas depois, no estacionamento. Pamela não entrou em pânico. Esse detalhe me tirou o sono depois. Ela nem se assustou. Ela atravessou a cozinha, se ajoelhou até ficar na altura dos olhos da filha e disse, com a voz mais suave que tinha. Adultos têm segredos de adultos, querida. Esse segredo mantém nossa família segura. E, alguns dias depois... Alguns dias, Courtney disse, batendo nessa palavra. Dias antes de alguém anunciar que eu estava indo embora, Pamela me prometeu o quarto maior. Ele vai ficar livre em breve, ela disse, como se estivesse reservando uma mesa no restaurante. Fiquei completamente parada. À porta, eu disse. Naquela noite. Posso pintar de rosa amanhã? Os olhos de Courtney se encheram de lágrimas, mas elas não caíram. Ela me contou que, naquela tarde, tinha sido treinada para fazer aquilo. Ela disse. Quando chegar a hora certa, só pergunte sobre o quarto, querida. Vai ser mais fácil para todo mundo se vier de você. Ela riu. Foi uma risada quebrada, sem nenhuma graça. Eu tinha 15 anos e fiz exatamente o que ela queria, como uma boa atriz. E ela disse. Boa menina. Terminei de contar. Nós ficamos olhando uma para a outra através de 12 anos, porque finalmente entendi a última coisa sobre aquela noite. Até a criança parada na porta tinha recebido um roteiro. Pamela não tinha simplesmente dado sorte com o momento. Ela tinha planejado toda a cena. A frase. As caixas. O quarto. Os aplausos. E tinha colocado a própria filha no papel sem contar a ela qual era a história daquela peça. Aquele olhar que você me deu na porta, Courtney disse baixinho. Eu vejo o mesmo olhar no espelho há 12 anos. Não era vitória nos seus olhos naquela noite, eu disse. Era medo. Agora eu lembro. Ela me contou o resto aos poucos. O quarto que tinha recebido como recompensa nunca pareceu certo para ela. Aos 16 anos, pediu outro quarto e Pamela recusou, porque sair daquele quarto significaria admitir que ele tinha sido uma recompensa por me tirar de casa. Ela só fez as contas de verdade depois do divórcio. Depois que Doug apareceu em público e toda a história finalmente se encaixou para ela, exatamente como tinha acontecido comigo. Durante um ano, ela carregou a cozinha, o treinamento e as palavras boa menina como uma pedra dentro do sapato. E não contou para ninguém. Por que agora? Perguntei. Ela tirou um envelope da bolsa. Era de papel grosso, com letras douradas. Você está convidada. Festa de inauguração da casa da Pamela e do Doug. Sábado, 16 de maio. Maple Run. Eu realmente fui embora. 16 de maio. 12 anos. Quase exatamente 12 anos depois daquela sexta-feira à noite na varanda. Ela precisa que eu esteja lá, Courtney disse, sorrindo. Filha da noiva, segundo ato. A prova de que está tudo bem. De que todo mundo seguiu em frente e ninguém se machucou. Ela levantou os olhos para mim. Sua voz ficou quase num sussurro. Eu não consigo fingir que somos uma família feliz de novo, Brenda. Eu fiz isso uma vez, aos 15 anos, e aquilo acabou comigo. Mas também não consigo entrar naquela casa sozinha. O que você está me pedindo? Não estou pedindo para você destruir tudo. Estou pedindo para você ficar ao meu lado para eu não desabar. Olhei para a chave rosa sobre a mesa. Depois para o convite com letras douradas ao lado dela. 2 troféus do mesmo jogo roubado, separados por 12 anos. Eu já fiquei sozinha em lugares muito piores, eu disse. Está bem. Eu vou. Naquela noite, de volta para casa, os envelopes do laboratório estavam sobre a minha bancada, exatamente onde eu os tinha deixado.
24 fotos das últimas 3 semanas da minha antiga vida. Reveladas e esperando por mim. Peguei o envelope. Depois coloquei de volta. Uma parte de mim, a parte fotógrafa, a parte que Gail tinha treinado, sabia que aquilo merecia algo melhor do que ser aberto como uma arma no meio de uma semana de guerra. Coloquei o envelope numa gaveta, sem abrir. Eu tinha esperado 12 anos. Podia esperar até aquilo acabar. Pamela descobriu que eu iria 3 dias depois. Millbrook é uma cidade pequena. Meu pai e eu tínhamos dividido uma mesa no Rosie's, em plena luz do dia, e Courtney tinha confirmado que levaria uma pessoa com ela. E a mulher que corta o cabelo de metade da cidade consegue ligar esses pontos de graça. Meu celular acendeu com um novo número de Ohio. Sem saudação. Sem nome. Não precisava. Soube que você tem se encontrado com Steven. Não importa o que ele esteja dizendo, os assuntos da nossa família pertencem ao passado. Não torne o sábado mais difícil do que precisa ser. Pamela. Li 2 vezes. Depois fui até o armário, peguei a caixa de sapatos e carreguei o velho celular de flip. Quando ele acendeu, abri a mensagem de fevereiro de 2015 e coloquei os 2 celulares lado a lado na minha mesa. Pare de ligar para casa. Seu pai agora tem uma família de verdade. Não volte. Não torne o sábado mais difícil do que precisa ser. 11 anos de diferença. A mesma pessoa. A mesma ordem. Fique em silêncio. Continue longe. Ela passou mais de uma década tentando controlar minha vida como quem tenta impedir um vazamento. E estava tão acostumada a conseguir que fez aquilo de novo. Por escrito. 5 dias antes da própria festa. Naquela semana, Nadine me perguntou pelo telefone qual era o plano. Entrar com os recibos? Fazer um grande discurso? O plano é simplesmente existir naquela sala, respondi. Pamela construiu 12 anos em cima da minha ausência. Eu só estou devolvendo a peça que estava faltando. Eu falava sério. Não estava indo para Ohio para preparar uma vingança. Estava indo para que uma garota de 27 anos não precisasse passar 4 horas fingindo estar bem. E para que, pela primeira vez desde que eu tinha 18 anos, a história da minha família precisasse ser contada comigo dentro da sala. Arrumei um vestido azul marinho simples, da cor de uma convidada, não de alguém que queria fazer um espetáculo. Fui de carro na sexta-feira à tarde e fiquei na casa da Nadine. Ficamos acordadas até tarde olhando os antigos álbuns de fotos dela, principalmente pelo conforto daquele momento. Até que ela abriu uma página de ação de graças de 2019. Coloquei a mão sobre a foto. Ali, ao fundo de uma foto da minha tia Karen rindo na varanda da frente, havia um carro estacionado na rua. Estava um pouco fora de foco, mas perfeitamente legível. Uma caminhonete branca. Ferris Home Improvement, novembro. 5 anos depois do último prego colocado naquele deck. Tirei uma foto da página. Nadine disse devagar. Esse álbum está aqui há 7 anos. Eu nunca vi isso. Ninguém presta atenção ao fundo, respondi. É lá que eu vivi. Fotografei a página com meu celular, não para ficar mostrando para as pessoas, mas porque eu tinha cansado de deixar qualquer um, inclusive eu mesma, dizer que eu tinha imaginado tudo. Nadine me viu guardar o celular. Você está mais calma do que eu estaria. Passei 12 anos praticando entrar em lugares onde não sou bem-vinda. Mas uma coisa aconteceu naquela noite. Meu pai ligou. Ele tinha ouvido. Claro que tinha. Soube que eu estaria em Maple Run. Ele não foi convidado. Ex-maridos não entram na lista de convidados para a volta da Vitória. A voz dele foi cuidadosa. Soube que você vai amanhã. Brenda. Tenha cuidado. Quando Pamela fica encurralada, ela não fica quieta. Ela fica agressiva. Mesmo assim, ele não conseguiu se colocar ao meu lado. 12 anos, uma unidade de armazenamento e um pedido de desculpas depois, a coragem daquele homem ainda estava em espera. Anotei aquilo sem surpresa, mas guardei o aviso. Ele conhecia Pamela melhor do que qualquer pessoa. E, no fim, descobri que ele estava me dando a última frase de toda aquela história. Só não sabia disso ainda.
Maple Run era o tipo de bairro novo onde as árvores ainda estavam presas a estacas. Havia balões presos à caixa de correio de uma casa tão nova que dava para sentir o cheiro da tinta desde a entrada. A mão de Courtney encontrou meu cotovelo no caminho até a porta. Senti o peso dela encostando em mim. Não exatamente se apoiando, mas como se estivesse buscando segurança. Doug Ferris abriu a porta segurando uma cerveja e com aquele sorriso de anfitrião. Bem-vindas. 12 anos. Um corte de cabelo diferente. E eu tinha 30 em vez de 18. Ele realmente não me reconheceu. Brenda, eu disse. Estou com a Courtney. Ótimo. Entrem. Temos. E então, em algum lugar atrás dos olhos dele, meu nome finalmente fez sentido. O sorriso continuou no rosto, mas tudo por trás dele mudou. Ele deu um passo para trás e nos deixou entrar. Tenho que admitir isso sobre Doug. Ele não fez uma cena na própria porta. Apenas ficou muito interessado na cerveja que segurava. Umas 25 pessoas, mais ou menos, ocupavam o andar de baixo, que tinha tudo integrado. Parentes de Pamela. Vizinhos de Maple Run segurando sacolas de presentes. Cal, irmão de Doug, e a esposa dele perto da ilha da cozinha. 2 homens da equipe de Doug perto do refrigerador. E Pamela no meio de tudo. Aos 56 anos, impecável, brilhando de tão arrumada, comandando sua nova vida. Ela me viu do outro lado da sala. O sorriso parou. Por um segundo. Um único frame perdido que só um fotógrafo perceberia. Então voltou, ainda mais brilhante. Ela atravessou a sala com os braços abertos. Brenda. Meu Deus, olha só para você. O abraço tinha exatamente o mesmo cheiro de 2014. Ela me virou na direção da sala como se eu fosse um prêmio. Todo mundo, essa é a filha do Steven. Nós praticamente criamos ela. Senti Courtney ficar rígida ao meu lado. Sorri para as pessoas e não disse nada. E vi Pamela interpretar meu silêncio como rendição, porque era isso que meu silêncio sempre tinha significado dentro daquela casa. Ela relaxou. Não deveria ter feito isso. Durante a meia hora seguinte, ela me mostrou a casa. Pamela narrava sua nova vida, bancada por bancada. A ilha de quartzo. A pia estilo fazenda. A despensa com a porta de correr no estilo celeiro. E eu fazia os sons certos, enquanto carregava na bolsa um celular de 11 anos com a letra dela escrita nele. Existe uma sensação específica em ficar dentro de uma cozinha enquanto a mulher que um dia mandou você sair de casa naquela mesma noite mostra o revestimento da parede. E essa sensação não é raiva. É estar acima de tudo. Ela falava. Eu observava ela aproveitar uma plateia que acreditava ainda controlar. E pensei no aviso do meu pai. E esperei. Aconteceu do jeito que essas coisas sempre acontecem. Veio de uma tia com uma taça de vinho na mão e nenhum filtro. Uma das próprias parentes da Pamela disse. A filha do Steven? Espera. Você não é a garota que fugiu quando ainda estava no ensino médio? O volume da sala diminuiu. Pamela entrou no meio da conversa com naturalidade, colocou a mão no peito e contou a versão dela. Ela tinha 12 anos de prática. E era boa nisso. A adolescente problemática. A fase rebelde. Depois de tudo que tentamos fazer? Naquela noite, ela simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Nós procuramos por ela, ela disse, deixando a voz mais suave na hora certa. Nós choramos por ela. Tem criança que simplesmente não dá para alcançar. Ela contou tudo para umas 25 pessoas, enquanto a garota de quem estava falando estava a poucos metros dela. Eu deixei que ela terminasse. Cada frase. Então coloquei minha bolsa sobre a ilha da cozinha, tirei um celular flip preto, velho e arranhado, abri a mensagem salva e coloquei o aparelho sobre o mármore, com a tela virada para cima. Em fevereiro de 2015, eu disse. Não falei alto. Não precisava. A sala já estava prestando atenção. Você me mandou. Pare de ligar para casa. Seu pai agora tem uma família de verdade. Não volte.
Virei o celular na direção da tia. Eu ainda tenho essa mensagem. Está bem aqui. E você me mandou outra na terça-feira, dizendo para eu não tornar o dia de hoje mais difícil do que precisava ser. As cadeiras começaram a se mexer. 3 ou 4 pessoas foram se aproximando da ilha, atraídas como quando acontece um acidente. A tia pegou o celular, leu a mensagem e olhou para Pamela com uma expressão completamente diferente. Pamela riu. Uma nota alta demais. Ah, vamos lá. Um celular velho. Qualquer pessoa pode falsificar isso. Ela percebeu como aquilo tinha soado e mudou de estratégia no meio da frase. E esse foi o primeiro erro de verdade dela. Porque a nova estratégia foi a crueldade no piloto automático. Quer saber? É exatamente esse tipo de drama que eu protegi esta família durante todos esses anos. O pai dela não conseguiu nem manter a própria filha. Não é de admirar que também não tenha conseguido manter uma esposa. Um copo foi colocado sobre a bancada. Não foi jogado. Foi colocado com um pequeno e forte estalo que fez todo mundo olhar. Courtney se levantou. Pare. A voz dela tremeu na primeira palavra. Depois, sílaba por sílaba, parou de tremer. Mãe? Não fale dela. Não fale dele. Eu vi você e o Doug na nossa cozinha quando tinha 15 anos. Em abril de 2014. Você me disse que adultos têm segredos de adultos. Ela puxou o ar de algum lugar que guardava há 12 anos. E depois você me deu o quarto dela. Ninguém se mexeu. Em algum lugar da casa, um telefone estava tocando. E ninguém jamais atenderia. Então eu acrescentei a minha parte. Eu tinha prometido a mim mesma que usaria o mínimo de palavras possível. E mantive menos de 30. Último domingo de abril de 2014. O estacionamento atrás da First Methodist. Eu vi os dois na caminhonete dele. 3 semanas depois, eu fui embora. E a sala fez as contas. Dava para ver acontecendo, rosto por rosto. As datas passando de uma pessoa para outra como uma corrente. Não depois do divórcio. Não depois do casamento acabar. Em 2014. O caso de Pamela não tinha sido o começo de uma vida nova. Tinha sido uma operação de 10 anos. A reforma. As horas extras que pagaram por ela. A adolescente na varanda. A história da garota que fugiu, contada durante 10 anos de ações de graças. Tudo se encaixou em um único plano cruel. E o rosto de Doug era o que eu não conseguia parar de observar. Ele não estava demonstrando indignação. Ele estava fazendo as próprias contas. Eu vi quando ele começou a lembrar das visitas para verificar o deck, das revisões da garantia e de todos aqueles anos em que ele aparentemente tinha acreditado numa versão mais limpa da história. Ele olhou para Pamela e deu um passo para trás. Meio metro sobre o piso novo da cozinha. Foi a coisa mais barulhenta que alguém fez naquela tarde. Você me disse que isso começou depois que ele saiu do casamento, ele falou. Baixo. Só para ela. Na frente de todo mundo. Os filhos deles dormiram num carro. Pamela olhou ao redor da sala nova. Para a família da irmã. Para os vizinhos com suas sacolas de presentes. Para o namorado, agora a um passo de distância. Para a própria filha, parada e séria. E, pela primeira vez nos 22 anos que eu a conhecia, nenhum rosto naquela sala pertencia a ela. Meu pai tinha me avisado sobre o que aconteceria depois. Quando Pamela fica encurralada, ela não fica quieta. Ah, vocês querem fazer isso? A voz dela saiu do controle que tinha mantido durante anos e continuou ficando mais alta. Você quer fazer isso na minha casa? Ela se virou para Courtney, apontando o dedo. Depois de tudo que eu fiz? Eu fiz o que precisava fazer para proteger esta família. Vocês acham que manter uma casa unida não custa nada? Acham que qualquer um de vocês teria tido uma família se não fosse por mim? Ela parou. Uma frase tarde demais. Na frente de 25 testemunhas, no meio da própria festa de inauguração, Pamela tinha acabado de colocar a própria confissão no meio de um grito. Ninguém respondeu. Essa foi a consequência. Ela chegou na mesma hora.
E continuou chegando. Cal colocou a mão nas costas da esposa e começou a pegar os casacos. A tia colocou cuidadosamente o celular flip de volta sobre o mármore, como se fosse uma prova em um museu. Os vizinhos começaram aquela dança silenciosa de pessoas que de repente lembram que precisam estar em outro lugar. As sacolas de presentes ainda estavam nas mãos. Alguns murmuravam obrigado para ninguém em particular. Em menos de 20 minutos, a festa tinha desaparecido ao redor da anfitriã, como açúcar dissolvendo na chuva. Pela janela da frente, enquanto Courtney e eu caminhávamos até meu carro, vi Pamela parada sozinha no meio daquela vida toda aberta. E Doug estava do outro lado da ilha da cozinha, sem atravessá-la. Os balões ainda balançavam na caixa de correio quando fomos embora. No carro, Courtney respirava como uma nadadora que finalmente tinha voltado à superfície depois de ficar 12 anos no fundo. Ela riu uma vez. Depois cobriu a boca. Então ficou ali, com as lágrimas escorrendo pelo rosto e o queixo erguido. É uma combinação que eu nunca vou esquecer. Meu celular vibrou no console. Era meu pai. A Nadine me ligou, ele disse. A voz dele parecia a de um homem segurando uma parede para ela não cair. É verdade? É tudo verdade? Ainda havia uma pessoa que não tinha ouvido a história inteira. O homem que tinha arrumado as caixas. Nós vamos até aí, eu disse. As consequências apareceram nas 2 semanas seguintes do jeito que as consequências reais aparecem. Não como explosões. Mas como perdas, uma por uma. Ninguém processou ninguém. Não precisava. Pamela perdeu a única coisa que ela realmente tinha construído. A história. Numa cidade de 8.000 pessoas, a festa de inauguração chegou a todas as cozinhas até segunda-feira. Contada por 25 testemunhas que ela não podia editar. No meio da semana, Nadine me mandou 5 palavras. Pamela saiu do comitê da igreja antes que pudesse impedir que ela saísse. O comitê se reúne numa sala que divide uma parede com um certo estacionamento, e esse é o tipo de detalhe que você nem conseguiria inventar numa história. Doug não terminou com ela. Pelo menos não naquela semana. Mas alguma coisa dentro dele tinha sido recalculada, e todo mundo conseguia ver o novo resultado. Um homem tinha descoberto, na frente de todos, que a mulher ao seu lado era capaz de montar uma família durante 10 anos e chamar isso de proteção. Ele estava vivendo numa casa novinha com essa conta na cabeça. Eu quase senti pena dele. Quase. Courtney avisou que sairia do apartamento onde estava morando. Ela alugava o porão da casa de uma amiga de Pamela. Em junho, já tinha seu próprio lugar pequeno perto do consultório odontológico. Foi o primeiro endereço da vida dela que não tinha nenhum vínculo com a mãe. Ela me mandou uma foto da sala vazia. Depois mandou outra mensagem. É bege. Muito bege. Eu adorei. Eu entendi perfeitamente. E meu pai? No domingo depois da festa, Courtney e eu sentamos à pequena mesa da cozinha dele, no duplex da Cherry Street. E, entre nós duas, ele finalmente ouviu tudo. Na ordem. A cozinha. O treinamento. O estacionamento da igreja. As 3 semanas de pressão. A pergunta ensaiada na porta. Ele ficou em silêncio por muito tempo. As mãos estavam abertas sobre a mesa. Aquelas mãos. E eu vi 12 anos da própria história dele sendo retomados e reconstruídos diante dos seus olhos. Quando finalmente falou, não foi para se defender. Isso era novidade. Naquela noite, ele disse devagar. Antes de você dizer, preciso falar com você sobre a Pamela. Ele levantou os olhos. O rosto dele era o de um homem vendo a própria casa pegar fogo com anos de atraso. Você tentou me contar. Sim. E eu arrumei suas caixas em vez de fazer uma única pergunta. Nem Courtney nem eu tentamos suavizar aquilo para ele. Ele também não pediu. Ele ficou ali, encarando todo o tamanho daquilo. O casamento que ele tinha defendido. A aposentadoria que tinha gastado. A filha que ele próprio carregou até a varanda. Tudo perdido em troca de não ter uma conversa desconfortável em 2014. Ver meu pai finalmente entender aquilo não foi satisfatório. Quero ser sincera sobre isso.
Durante anos, imaginei como seria aquele momento. E, quando finalmente aconteceu, parecia apenas estar diante de um túmulo com um único outro sobrevivente do lado. Então ele fez uma segunda coisa que nunca tinha feito antes. Não pediu desculpas novamente. Ele já tinha usado essa palavra demais. Ele fez uma pergunta. O que você precisa de mim agora? E percebi que ainda não tinha resposta. Mas sabia onde encontrá-la. Se você já precisou construir uma casa do zero porque as pessoas que deveriam ter dado uma para você escolheram não fazer isso, então essa próxima parte é para você. Limites não são muros. Às vezes, são apenas portas que finalmente se abrem por dentro. Se essa história significa alguma coisa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. No fim de maio, voltei a Millbrook pela última vez para fechar a unidade 112 de uma vez por todas. Liguei para meu pai e pedi que ele me encontrasse lá. Não para me fazer companhia, mas para fazer um trabalho específico. Eu queria que o homem que passou uma noite em 2014 colocando minha vida dentro de caixas passasse uma tarde, em 2026, tirando tudo de volta para a luz do sol. Ele apareceu usando luvas de trabalho. Abrimos a porta até o alto e deixamos a luz do dia entrar completamente pela primeira vez em toda a existência daquela unidade. E, caixa por caixa, ele me devolveu a minha história. Enquanto trabalhávamos, ele falava aos poucos, do mesmo jeito que tinha arrumado minhas coisas. Os enfeites de Natal que ele tirou da casa escondidos embaixo de um cobertor de mudança para Pamela não ver. A cadeira da escrivaninha que ele montou com um kit quando eu estava na 4ª série e depois colou novamente 2 vezes. Minha bicicleta, que ele passou óleo antes de guardar, porque não se guarda uma bicicleta suja. Essa era a frase mais típica do Stephen Whitfield que alguém poderia dizer. Quando colocou a última caixa no meu porta-malas, ele parou de segurá-la e falou para o papelão. Naquela noite, enrolei seu casaco de inverno do jeito que sua mãe me ensinou. Foi a única parte daquela noite que fiz certo. Foi a única parte que eu guardei, respondi. Eu ainda tinha o casaco. 12 invernos. Todos eles. E ele não tinha como saber disso. Agora, os olhos dele mostraram uma mistura difícil de explicar, e ele colocou a caixa no chão com muito cuidado. A unidade estava vazia atrás de nós. Concreto varrido. Uma mancha de óleo. 12 anos tinham acabado ali. Ele ficou olhando por um tempo. Depois olhou para mim. E eu vi se preparar, como alguém prestes a entrar em água muito fria. Volte para casa, Brenda. A voz dele falhou no meio do meu nome. Por favor. Lá estava aquela palavra de novo. Ainda sem nenhum endereço por trás dela. A casa onde eu cresci agora pertencia a alguém com um triciclo. A casa dele era um duplex alugado. E, durante 12 anos, a palavra casa tinha significado para mim apenas a luz da varanda desaparecendo no retrovisor enquanto eu ia embora. Ele estava me pedindo de volta aquilo que tinha jogado fora. E sabia que não tinha direito de pedir. Mesmo assim, pediu. Porque, qualquer que fosse o resto do meu pai, finalmente ele tinha se tornado um homem disposto a pedir. Olhei para meu carro, lotado até o teto com tudo que ele tinha escondido. Livros que ele mesmo colocou nas caixas. Enfeites que escondeu da própria esposa. 6 caixas cheias de provas de que ele nunca tinha realmente me deixado ir. Ele só nunca teve coragem de olhar. Eu dei minha resposta. 6 palavras. Me ajude a abrir essas caixas primeiro. Ele ficou me olhando. Então eu vi quando ele entendeu. Entendeu de verdade. Do mesmo jeito que tinha entendido, naquela mesa da cozinha, o que eu estava oferecendo e quanto aquilo custaria a ele. Não era absolvição. Não era começar tudo de novo. Era um trabalho. Cada caixa aberta à luz do dia. Cada objeto explicado. Cada ano contado. Todo o passado guardado sendo retirado e encarado juntos, peça por peça. Porque esse era o único caminho de volta até mim. E esse caminho passava por tudo aquilo que ele gastou $13.000 para não olhar. Ele assentiu devagar. Como um homem aceitando uma sentença que pretendia cumprir. Está bem, ele disse. Por onde começamos?
Naquela noite, de volta a Pittsburgh, finalmente abri o envelope do laboratório. 18 fotos tinham sobrevivido aos 12 verões dentro da unidade de armazenamento. 6 tinham virado uma névoa laranja. As que sobreviveram eram simples e especiais. O estacionamento da escola. O gato do vizinho dormindo no corrimão da nossa varanda. O deck novo nos fundos, com a tinta ainda molhada. Todo o meu pequeno mundo, 3 semanas antes de tudo acabar, fotografado por uma garota que não fazia ideia do que estava por vir. A última foto me tirou o fôlego. Abril de 2014. Nossa cozinha ainda pela metade da reforma, com uma lona plástica cobrindo a parede ao fundo. Meu pai tinha sido fotografado no meio de uma risada. A cabeça jogada para trás, os olhos fechados, a boca aberta, rindo de alguma coisa que eu já não lembrava. Devia ser alguma coisa que eu tinha feito, porque a câmera estava baixa e perto dele, e ele não estava posando. Ele não sabia que eu estava fotografando. Ninguém consegue esconder nada no terceiro frame. A última foto do pai que eu perdi, tirada 21 dias antes de ele levar minha vida para a varanda. E revelada somente depois que ele tinha levado tudo de volta para fora daquele lugar. As cores tinham ficado mais quentes depois de 12 anos. Tudo tinha ganhado um tom levemente dourado, do jeito que a memória costuma enganar a gente. O técnico tinha me avisado que filmes antigos guardam segredos muito mal. Ele estava errado. O filme tinha guardado exatamente o segredo certo, pelo tempo exato que precisava. Eu coloquei a foto numa moldura. Ela está na minha estante em Pittsburgh agora, ao lado dos enfeites da minha mãe. Neste dezembro, eles vão para uma árvore pela primeira vez em 20 anos. Já faz algumas semanas. As caixas da unidade 112 estão espalhadas pelo meu corredor, algumas abertas de propósito. Descobri que desfazer 12 anos de coisas não é um trabalho de fim de semana. E nunca deveria ter sido. Meu pai liga aos domingos. Agora ele faz perguntas primeiro e fala depois. Ele ainda não é bom nisso. É difícil aprender uma nova linguagem aos 63 anos. Mas ele continua aparecendo para praticar. E decidi que continuar aparecendo para tentar é o que realmente importa. Courtney liga às quintas-feiras. Na semana passada, ela me pediu para ensiná-la a usar uma câmera de filme. Eu disse que o primeiro rolo sempre fica horrível. Ela respondeu: ótimo. Já estou acostumada com isso. Na terça-noite, fiz espaguete e deixei queimar um pouco no fundo da panela. Do mesmo jeito que queimava quando eu tinha 8 anos e a cozinha ainda era um lugar seguro. Comi em pé, apoiada na bancada, olhando para o corredor e para a fileira de caixas meio abertas. E finalmente entendi o que eu realmente tinha dito ao meu pai do lado daquela unidade vazia. Durante 12 anos, achei que casa era aquilo que eu tinha perdido quando meu pai colocou minhas coisas nas caixas. Não é. Casa é aquilo que você constrói com as pessoas que estão dispostas a abrir essas caixas com você. Algumas caixas ainda estão fechadas com fita. Nós abrimos uma de cada vez.